Voltamos aqui pela TV Horizonte e agora nós vamos falar de dinheiro. Vamos falar de um assunto muito importante que é como é você, com o seu dinheiro, você transformá-lo, né? O dinheiro que você ganha todo mês e, segundo o Diogo, o sujeito pode ficar rico com esse dinheiro. Diogo, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui, Assinantão, Patrícia. Bom dia, obrigada pela presença. Um prazer para mim. A pessoa pode ficar rica mesmo ganhando pouco. Mesmo ganhando pouco. O senhor citou meu livro é Como Ficar Rico Ganhando Pouco. Ganhando pouco. Existe como ficar rico ganhando pouco e o começo disso é se organizando. Tudo na vida financeira começa com organização e planejamento. Organizar é quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Tem gente que nem sabe, né, quanto que ganha. Tem gente que não sabe quanto que ganha, Patrícia. Tem muita gente assim. O meu pai dizia que de tudo que você ganha, você tem por obrigação de guardar. Ele dizia 30%, mas falava assim, se você conseguir guardar 20% por mês do que você ganha, já está ótimo. Coincidentemente, o número que eu tenho na cabeça, que eu sempre falo, e as estatísticas mostram, é entre 30 e 10. 30 é o solteiro que ainda tem uma vida mais tranquila, não paga aluguel, não paga condomínio, vive com os pais. Ele tem, no mínimo, por obrigação, guardar 30. O casado, já com 2 filhos, ou querendo um terceiro como eu, minha esposa que nos assiste aqui sabe disso, 3 filhos, uma casa e etc e tal, um pouco mais difícil de guardar os 30, guardar no mínimo 10%. A gente tem vários livros, vários estudos que mostram a necessidade de se guardar. Aliás, aqui como uma televisão católica, né, na Bíblia nos ensina através da história de José que ele poupou 20%, que é a quinta parte, de tudo o que na época lá de Faraó, de tudo que existia na época, não era dinheiro, era comida, ele guardava 20% durante 7 anos para viver os outros 7 anos depois daquele caos, daquela crise, né? Quem nunca ouviu falar em crise aqui? Seria se pagar primeiro também, né, Diogo? Porque muitas vezes a gente vai a um restaurante, vai a algum local, exige-se ali os 10%. Isso. Né? Muitos não sabem que não são obrigados a pagar, acaba contribuindo. E no dia a dia as pessoas têm dificuldade, porque a maioria das pessoas fala assim, gente, eu estou vendendo o almoço para comprar janta. Como guardar? Mas a realidade hoje, né? Nós vivemos num mundo moderno em que as pessoas se sentem fragilizadas de uma maneira ou de outra se não tiver aquilo que o vizinho tem. Não é verdade? Concordo. Não é verdade? Eu lembro que eu era menino, doido com uma bicicleta, mas eu nunca ganhei uma bicicleta, né? Doido com velocípede. Aliás, um velocípede eu ganhei. Depois de muitos anos, eu ganhei um velocípede. Porque eu era já o rapinha da família, né? O rapinha de taxa, então aí deu para eu ter mais. Era difícil ter as coisas. Eu lembro que o meu pai dizia assim, hoje você não sai comigo porque eu não tenho dinheiro para comprar pipoca e nem picolé. Que era coisa de 50 centavos naquela época, de um cruzeiro, não é verdade? Então hoje as pessoas não são assim. Hoje tem um dinheiro eletrônico que chama cartão de crédito. E o sujeito, na padaria, o cara às vezes passa 3, 4 cartão de crédito para pagar uma conta de R$1,50, de R$2. Não é verdade? Então, quer dizer, as pessoas entraram no mundo do consumismo, então tem dificuldade de guardar, não é verdade? Sim, essa ideia do consumismo ela veio mais forte ainda com a internet, né? Com as mídias sociais que nos trazem essa loucura por ter o que o outro está mostrando que tem. O outro às vezes está passando um aperto violento, mas normalmente a grama do vizinho é mais bonita. Agora, o que a gente tem que dizer? Independente de quanto a pessoa ganha, você precisa se organizar. Você descobrir primeiro quanto que você ganha e para onde está indo o seu dinheiro. Uma vez eu estava dando uma sugestão para uma pessoa nas minhas consultorias, ele falou assim, Diogo, mas eu almoço só com R$10, meus gastos são todos limitados, eu ganho um salário mínimo de 998, conversa vai, conversa vem. Ele fala assim, meu suco, eu tomo um suco no almoço de R$5. Falei, poxa vida, seu suco representa 50% do seu almoço. Do seu almoço, da sua refeição. Quem sabe você não abre mão desses R$5, desse suco, você vai economizar 50%. Ele atinou e falou, não é que é mesmo? É bom até que eu tô com uma barriguinha, eu diminuo. Toma água, assim, né? Toma água. Não, ou seja, quando a gente sabe para onde está indo o nosso dinheiro, nós temos a percepção de valor. Daquele famoso custo de oportunidade. Não é melhor eu pegar esse dinheiro aqui e colocar em outro lugar? Ele não sai pela torneira, né? Não sai. O sujeito bebia muito e fumava. E gastava muito dinheiro. De repente ele parou de beber e parou de fumar.
né? Aí com 6 meses ele já tinha comprado, já tinha entrado na compra de um imóvel, já estava comprando um carro, quer dizer, olha o que ele gastava com o dinheiro dele, né, com a bebida e o cigarro, porque a bebida não é porque só ele bebia, é porque ele bebia e pagava para os outros bebiam e comiam na conta dele, quer dizer, Sim. Tudo isso você tem que colocar na balança. Sim, não é? sim, pesar, né? Pesar. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente sabe para onde está indo nosso dinheiro. Esse é o primeiro segredo, identificar. Estou gastando meu dinheiro com o quê? Aquela coisa, Diogo, de a gente, assim, pedir a notinha de tudo que se paga, né? E no final do dia, colocar ali numa planilha, né? Eu, por exemplo, eu tenho medo da planilha, porque a planilha não vai fechar. Ela vai te mostrar a sua realidade, né, Patrícia? Não é? Ou então aquela mulher que chega sempre com uma sacolinha da rua escondida do marido, né? Ah, ganhei, já tava. Vai, sapato novo? Não, já tinha, né? Assim no dia a dia, né? Lá em casa espera que não. Porque eu defendo essa tese. Existem os chifrudos econômicos, financeiros. sim. É que a mulher trai o marido financeiramente. Tem um caixa 2 ali reservado, né? Isso é muito comum nas rodas de amigas. Eu percebo muito isso. Porque às vezes o marido está muito focado só em arrumar casa, né? Não sair. E é muito importante, eu quero saber de você isso, é muito importante que o casal construa junto aquele sonho, não é? Totalmente. Quando a gente casa, qual que é a premissa básica do casamento? Você está casando porque você quer viver com a pessoa. Você quer ter um relacionamento. E dinheiro não está fora disso. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: 65% dos divórcios hoje são causados pelo fator dinheiro. Isso é um dado estatístico. Isso é verdade, viu, Isso é gente? gravíssimo. É gravíssimo. Segundo, que quando a gente compartilha com a pessoa que a gente escolheu para casar, para viver, o dinheiro, ou seja, ou administrando a conta em conjunto, ou mesmo que separado, mas a gente conversa sobre as mesmas metas, os mesmos sonhos, se torna muito mais fácil de atingi-las. Se eu tiver o sonho de trocar de carro todo ano e a minha esposa de trocar de armário, de bota marrom a cada 5 dias, nós dois vamos atingir nossos sonhos como indivíduos separados e não como indivíduos casados. Quando eu caso, eu assumo uma responsabilidade em conjunto com ela. Quais são os nossos sonhos? O que nós queremos fazer? Viajar, construir a casa, mudar de apartamento, sonhos maiores, Sim. né? Diálogo, portanto, é muito importante. Isso, você falou numa coisa muito interessante, a chamada viagem, né? Que as pessoas acham que entrou de férias, no mundo atual hoje, alguém tem que viajar. Não é? Claro. Ao passo da nossa vida mais simples de antigamente, as férias escolares, você ficava brincando no lote, você brincava mais, brincava na rua, aquele negócio todo, etc. Tal, não tinha viagem. Hoje, normalmente, a família viaja, né? Viaja pagando tudo em 10 vezes no seu cartão de crédito, não é verdade? Sim. Né? E lembrar que, além dos 10 vezes no cartão de crédito, tem que ter o dinheiro para viagem, né? Para se alimentar, etc, etc, etc. Quer dizer, são coisas que a vida está nos ensinando, que nós estamos entrando num mundo do consumismo muito grande. Eu fico me lembrando que lá em casa tinha macarronada todo domingo. Eu gosto de dar esses exemplos da minha casa, porque eu acho que são exemplos que são ótimos, né? Tinha macarronada todo domingo. E a macarronada, meu pai comprava uma peça de carne toda semana e não tinha geladeira, então tinha que comer bife no dia que chegava a carne, que era no domingo, e o resto do dia a carne ficava preparava a carne para ficar na chamada gordura de porco, né? Na lata de gordura de porco, para você usar durante a semana. Mas naquele dia ela tirava todas aquelas aparas da carne, ela limpava a carne toda e aquilo ia para um moedor de carne, aqueles moedor doméstica, que eram na base da força, você tinha que colocar o moedor numa mesa e moer aquele negócio mesmo, aquilo virava uma carninha moída para fazer o molho do macarrão. Olha para você ver como é que era diferente, né? Você não comprava carne moída. Você já tinha uma carne que você usava as aparas da carne para fazer o molho do macarrão. E ficava um macarrão delicioso, né? Que a gente tem muita saudade desse macarrão. Então, você imagina, hoje essas coisas não são assim. Você já compra um molho pronto, e etc, etc, etc. Então, né? Até o tomate, às vezes, era o tomate feito, guardado na semana para fazer o molho no domingo, né? Então, a questão da viagem é muito interessante,
Porque as pessoas costumam viajar, quando voltam da viagem, não sabem nem com o que gastou o dinheiro. É No meu verdade. livro mesmo, eu conto lá como que a gente organiza uma viagem. Mas, dando um spoiler aqui, basicamente a gente faz. Hoje, se a gente sabe que a gente vai viajar em janeiro, muito em função dos nossos filhos, que tiram férias em janeiro, etc., a gente tem de agosto até janeiro, a gente tem 5 meses para nos organizarmos, para poupar o dinheiro. Quer dividir? Divide de hoje até dezembro, ou de hoje até janeiro, para quando você voltar de férias. Já está paga, Já está né? pago. Então já você organiza com o hotel, que é mais barato olhar agora, com a passagem ou com a gasolina. Coloca tudo num papel, anota lá quanto que eu vou gastar. Eu quero ficar 10 dias na praia. 10 dias na praia, você tem que comer. Então, 10 dias, 10 vezes a comida. Tá E por aí bombando vai. aqui, gente, de mensagem. Vamos lá. A Raíssa, que é do Eldorado, obrigada pela audiência. Ela quer saber do Diogo. Sou casada e a nossa renda mensal, a minha e do meu marido, está em R$ 4.700. Moro de aluguel, né? A Raíssa está perguntando. E ela está juntando um dinheiro para poder comprar uma casa. Mas ela tem dúvida. Será que devo financiar um imóvel? Então, vamos lá. Financeiramente, quando a gente avalia a compra de um imóvel ou aplicar o dinheiro dessa compra do imóvel, Ela financeiramente, não na poupança, porque a poupança é o pior investimento que a gente tem no Brasil hoje, mas uma boa aplicação, aplicação contra aluguel, vale a pena aplicar o dinheiro e morar de aluguel. Vale a pena? Mas, espera lá, presta atenção, ninguém sai da televisão aí agora. Isso é um ponto matemático. Mas, primeiro, a gente não está considerando que o imóvel tem valorização, uma possível valorização, principalmente no mercado como o de agora. A gente está 6 anos em crise. A expectativa de hoje para frente é que os imóveis comecem a valer mais. Segundo, o Brasil, a gente vive uma tal de insegurança jurídica, doutora Patrícia. Você sabe. É verdade. As leis mudam todos os dias. Insegurança. As brechas. Quem aplica a lei interpreta de um jeito ou de outro. É muito importante a gente, pelo menos, ter uma casa própria. Quando nós temos um imóvel próprio, a gente tem essa garantia de ter um bem que ninguém vai encostar. Daqui a pouco eu quero que você fale sobre o Bitcoin, mas antes eu quero dizer o seguinte: desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado. Olha aqui, e no tratamento das hemorroidas também. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Imescar tem 80 anos de mercado no Brasil. Você encontra em todas as farmácias e drogarias também. Tá legal? E lembrar que no dia 14, lá na Metropax, a partir das 18 horas, tem um tropeirão e moda de viola daquele jeito que você gosta para comemorar o Dia dos Pais lá na casa do associado. E aí, irmão, e o Bitcoin? Bitcoin, né? Tem muitas perguntas aqui sobre o Bitcoin, né? Que é a aplicação. E o que é o Bitcoin? Explica pra gente. O Bitcoin é uma moeda virtual. É basicamente a gente... Eu acho que eu estou me lembrando aqui da Coroa Brastel, você não lembra não, né? Não. Que o cara pagava a Coroa Brastel naquela época de 80% ao mês de Rendimento? de inflação, né? Tá. A Coroa Brastel te dava 10% por dia. Quer dizer, quebrou, né? Sumiu, deu um prejuízo de muita gente. Esse é o cuidado que a gente tem que ter com as tais das pirâmides, né? Muito cuidado. Gente, não tem almoço de graça. Tem que pagar a conta. É muito difícil. Se a gente conseguir render o nosso dinheiro hoje no Brasil em renda fixa, que é aquilo que você sabe quanto que você vai ganhar, 10% está muito. Se te oferecerem mais do que isso no ano em renda fixa, esquece. Isso O Bitcoin no ano, né? é um por Isso cento no e meio, ano, né? No ano. Bitcoin é 1,5% por dia? Não, o Bitcoin não há uma promessa exata de rentabilidade quando você compra a moeda virtual. Então, o que é o Bitcoin? É uma moeda virtual. A comparação que eu gosto sempre de fazer é o seguinte: se eu investir num Bitcoin ou investir num ouro, por exemplo, tanto o ouro quanto o Bitcoin valoriza e desvaloriza. Demanda e oferta. A lei de sempre de mercado. O ouro, se desvalorizar, você comprou lá por R$100 o grama e desvalorizar para R$1, 0, 10, o que for, você tem o ouro, você derrete e vira uma joia. Você pode guardar, quando ele estiver valendo, você vende. Ou isso. A moeda virtual não. A moeda virtual é virtual. Você não tem ela objetivamente. Mas há de se entender que o mercado promete futuro haver essa moeda como uma moeda muito forte e que todos os países vão usar. Hoje não é realidade. Hoje é uma aposta
Você só pode comprar se você tiver um dinheiro que você pode perder. É só Eu uma quero promessa. saber o seguinte, quem é o dono do Bitcoin? Não aparece, né? Não. Não aparece. Difícil, né? Olha, participação Como é? aqui, assim, o Wagner de Rapidamente. Sabará tá falando o seguinte, eu me esforço e guardo 10% de tudo que eu ganho. Consegui comprar um apartamento e 2 carros no período de 15 anos. O Maravilhoso. Wagner tá indo bem, né? É isso aí. Dá tempo mais? Não, agora não. Ah. Nós temos que encerrar. Vai ter que voltar, o Vai Diogo. ter que voltar. Com o maior pra prazer. conversar, né? É. Um abraço para vocês. Ô, Diogo, muito obrigado pela sua presença aqui. Patrícia, um abraço. Gratidão e alegria. Até amanhã. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá.